Maravilha. Beleza? Beleza. Então vamos lá. 1, 2, 3. A gente não vai fazer aquele olá pessoal que... Beleza? O que a gente faz? O Whindersson Nunes falou que isso é ridículo. Tô falando com toda a audiência igual como se fosse criança. Eu tô estudando. Oi pessoal, tudo bem? E a gente tá nessa vibe assim, Boa, entendeu? boa. Boa tarde. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um ABCC Cast e tal, beleza? 3 e... E aí pessoal? Oi pessoal! Sejam bem-vindos. Tava acostumado, né? 3 e... E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um ABCC Cast. E o nosso convidado de hoje é ele, Augusto. Olá, tudo bem? Augusto, fala aí pra galera, cara, por que você mereceu estar aqui? Bom, pra quem não sabe, na verdade eu sou o dono aqui da... Sou um amigo de longa data do querido Pablo. Nossa, muito bom te ter aqui, meu irmão. Ai, que maravilha. Deixa eu te falar. Que maravilha. Vamos fazer o seguinte, o microfone tá batendo no teu peito aí, ó. Isso, vamos dar aquele fake bem fake, entendeu? Beleza? 2, 3 de novo, vai. Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem, mas eu sei que não estão tão bem, porque faz tempo que a gente não vem aqui para entrevistar ninguém, então vocês devem estar morrendo de saudade da gente. Claro que sim. Mas nós estamos aqui hoje para mais um ABCC Cast, e hoje o nosso convidado é o Augusto. Ele vai falar um pouquinho do porquê ele merece estar aqui. Augusto, é contigo. E aí pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Augusto, eu sou o dono verdadeiro aqui do ABCC. Brincadeira, essa parte. Sou um velho amigo do Pablo e da Camila. Quase 10 anos, eu tava pensando isso no carro, já faz quase 10 anos que a gente se Mentira. conhece. 10 anos? Já faz quase 10 anos. Caramba, eu tô ficando velho. Jesus amado sério. Já faz quase 10 anos. É, Desde a primeira vez que eu vi vocês. É? Claro que tem amizade depois, mas já faz quase 10 anos. É verdade, você era um garotinho ainda lá na igreja, né? Verdade. Naquela época que a gente Aham. se encontrava lá Aham. pelo Periqui. E Mora aí? lá, tu mora lá ainda, Augusto? No- Augusto. É. Não, moro Não? em Joinville agora. Mora em Joinville? Cara, pra quem não sabe, o Augusto, além da profissão dele, que a gente vai conversar aqui hoje, é um excelente músico. Esse cara toca guitarra, toca violão, Já teclado, tocamos bateria. juntos. A gente já tocou junto, já quase compôs junto. É verdade. E ele mora num lugar lá em Meia Praia. Joinville. Lá Meia Praia aqui. Aham. Mas Meia Praia lá, o lugar onde ele morava, muito não sei se triste tá lá lá, ainda, assim. Augusto. No apartamento lá? Isso. Sim, lá, Então, lá sim. quando você abre a janela assim de manhã, aí você tem uma visão horrível, que é o sol nascendo em cima do mar, assim, ó. É bonito ali. Você acorda assim depressivo, já É. triste. É muito triste. É bem triste. Eu lembro do Guto, quando a gente conheceu ele, que o pai dele elogiava ele, porque até então acho que tu estudava só música, né? É verdade. E eu lembro que o pai do Augusto falava com todo orgulho do mundo: meu filho passa o dia inteiro no quarto tocando guitarra. É Ele falava, verdade. É verdade. estudando o É dia verídico. inteiro, gente. E o mais legal, assim, que o Augusto, ele tem uma habilidade que só um amigo meu, de longa data, inclusive, um abraço, Ronaldinho Farnese, se estiver assistindo esse podcast, ele conseguia ser um ser sociável e CDF ao mesmo tempo. É verdade. Dom, né? Porque geralmente a gente tem a ideia do nerd, né? Do Aham. cara. Nerd é minha época, nem sei mais como é que se Ah, chama sim. isso, né? O cara que estuda Pra mim era mais. CDF, né? É. A gente tem essa ideia do cara que não sai do quarto, que vive na caverna, né? Antissocial. Com o rosto cheio de espinha, tá ali É. sempre, né? Aham. E o Guto não, cara. O Guto jogava bola, tocava guitarra, fazia musculação e tal. E CDF total, ao mesmo tempo. Cara, mas conta pra nós, Guto. Como é que tá a tua vida? O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo de bom, cara? Na verdade eu já sei, mas eu quero que eles saibam também. Bacana. Então, desde daquela época tanta coisa mudou, né? Tanta coisa evoluiu. Então, eu lembro que a gente começou a nossa amizade meramente na música como uma brincadeira e o negócio foi aprofundando e quando a gente viu a gente tava viajando junto, Fazendo agenda. encontrando qualquer lugar pra gente conseguir tocar e mostrar a música. E conforme o tempo foi passando, as coisas foram mudando, a gente amadureceu tanto nesse meio tempo, né? Tanta coisa mudou. Fica tempo sem se falar, mas sempre a mesma coisa, né? Verdade, cara.
E daí, na verdade, é assim que você conhece os amigos de verdade. Você pode ficar 2 anos sem falar com a pessoa. Quando você volta a falar com ela, parece que é a mesma, parece que normal. Saiu e voltou. É isso mesmo. E tanta coisa mudou, né, cara? Naquela época, eu era realmente dedicado à música. Era só música o dia inteiro. E a minha ideia era ser músico. Então, aí pros meus clientes que estão vendo, pros meus pacientes, eu já quis ser músico um dia. Eu tenho certeza que algumas das pessoas que vocês conhecem também tiveram esse sonho talvez frustrado. Não foi bem uma frustração, na verdade, foi uma mudança que eu tive, não levei como frustração. Mas sim, eu realmente era músico na época, de alma, né? Várias ideias. E mudou praticamente tudo de uma hora para outra. Uns 180. Em 6 meses, assim, as coisas mudaram completamente. Primeiro com a minha ida para Joinville, para fazer uma faculdade de engenharia, que eu pensava que seria realmente o que eu gostaria de fazer da vida. Afinal, desde os meus 10 anos eu repetia para todo mundo que eu queria ser engenheiro, igual meu pai. E depois de um ano de Teu pai é engenheiro? Engenheiro, por 35 anos, Nossa. uma carreira completa em um mesmo lugar, um grande engenheiro, né? E sempre me espelhando no meu pai, achando que o sonho dele também poderia ser o meu sonho. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Legal. Como é que a gente projeta aqui fora coisas que a gente carrega dentro da gente sem perceber. E aí, de repente, do nada, a gente percebe que aquilo foi uma mentira, que a gente contou pra gente. Entendi, ó. Grande tempo. Aí você deve estar se perguntando, o que o Guto faz? O cara, ele queria ser músico, agora ele deu uma... Ele é filósofo? Ele é engenheiro? Ele é músico? Hoje, o que é no Profissão que o Guto faz? Pois é. Ou melhor, o que o Guto não faz, porque é tanta coisa que o cara já fez, né, irmão? Mas aí, Guto, cara, qual é a tua bacana. profissão hoje, cara? A minha profissão hoje é terapeuta. E eu já vou explicar pra vocês um pouco melhor que tipo de terapia eu faço. É uma terapia bem diferente e eu ouso dizer que é uma das terapias não convencionais mais eficazes da atualidade no mundo inteiro hoje. Nossa! Então vamos ver aí. E muito diferente do que vocês estão pensando, talvez não é uma terapia mística, com a ferramenta que eu já vou explicar para vocês. É embasado cientificamente, então a partir do momento que a gente começa a perceber e olhar as coisas por um olhar crítico, a gente não pode julgar como algo místico. Afinal, se funciona, está provado, não tem o que questionar. Muito E bom. sim questionar o uso dela e conforme como os profissionais se posicionam e como usam essa coisa que a gente chama. Então a terapia que você, já que você disse que tem essa questão crítica envolvida e tudo mais, ou mística envolvida, você trabalha com... Eu trabalho com terapia com hipnose. Hipnose. Exato. Eita! Caramba! Quero ver. Caramba. Eu tô nervosa só de falar desse assunto. Vamos tá? hipnotizar a Eu Camila conheço. hoje. Hoje nós vamos hipnotizar a Camila e ela vai contar Vai que tudo. eu conto os segredos aqui, né? Exatamente. Mas isso é muito real, né? A gente tem... Eu falo por mim, né? Não estudo, nunca estudei sobre o caso. O que a gente vê no YouTube, mas é muito entretenimento, né? Então a gente nem sabe como que é usado, quanto isso ajuda uma pessoa, né? Exatamente. Tu tá com que idade agora, Guto? Eu tenho 22 anos atualmente. 22 anos. Se mudou pra Joinville e começou essa profissão com que idade? Eu comecei a minha profissão bem precoce, na verdade. Eu comecei com 18 para 19 anos. Que legal. E por que essa a ideia? estudar por conta. Porque, bom, eu passei por, assim como todo mundo que a gente está aqui de pé, a gente tem coisas que dão certo na vida, tem coisas que dão errado. E muitas vezes a gente não está preparado para as coisas que dão errado. A gente simplesmente não está preparado. E aconteceram várias coisas na minha vida que me deixaram extremamente deprimido, talvez até depressivo por um momento. E eu procurei ajuda e descobri esse tipo de terapia. E, bom, eu não fazia nem ideia que eu iria virar um profissional dessa área depois. Não fazia realmente nem ideia. Então você foi procurar ajuda, mas aí se apaixonou pelo Exatamente, esquema. exatamente. Eu já vinha pesquisando por conta própria como me ajudar, como me desenvolver, como me livrar de coisas que eu não gostava em mim, eu tô falando de sentimentos, tá? Como me livrar de percepções, de pensamentos negativos, pensamentos talvez até compulsivos, coisas que eu sentia, mas não entendia por que aquelas coisas vinham e por que eu sentia aquelas coisas. Entendi. E por conta própria eu comecei a pesquisar. Depois de um certo tempo eu descobri
O profissional que depois foi virar meu professor, Rafael Kreis, querido, se você estiver vendo, um grande abraço. E, bom, a partir daí eu percebi que, na verdade, a faculdade de engenharia era talvez a pior escolha que eu poderia fazer para minha vida. Não sejam engenheiros, tá? Se você é engenheiro e tá vendo esse vídeo, larga a faculdade. Não, brincadeira. É claro, pessoal, que quando a gente fala sobre esse tipo de escolha, a primeira coisa que vem, na verdade, responsabilidade. Responsabilidade sobre você mesmo, porque, bom, como eu estava falando, durante toda a minha vida eu pensei que eu gostaria de ser um engenheiro por mais de 10 anos. Eu repeti essa ideia de uma forma automática, quase como se eu não estivesse raciocinando se realmente era aquilo. A gente já vai entrar nesse assunto, mas, poxa, desde que eu comecei a repetir essa ideia com 10 anos de idade, eu já estava repetindo algo que outra pessoa tinha projetado em mim. E, na verdade, não apenas essa outra pessoa, mas outras pessoas. Antes dele. E conforme o tempo iria passando, essa ideia foi se fortificando na minha mente. Só que de uma forma automática, sem que eu colocasse ali o meu parecer de, poxa, realmente, será que é aquilo? De uma forma até inconsciente. Exato. Eu sentia que era pra mim. Eu sentia que tinha alguma coisa que era pra mim. Agora, quando eu comecei a exercer o negócio, eu vi que não tinha nada a ver comigo. Nada a ver comigo. E aí foi um choque. E aí eu tinha a opção de continuar ou fazer a loucura de largar uma faculdade renomada, um dos melhores... Frustrar a expectativa dos outros, né? Um dos maiores parques industriais e desenvolvimento do Brasil, um lugar maravilhoso que é a UFSC de Joinville. Nossa. Pra seguir uma ideia louca. Nossa, como é você que a largou família... a UFSC pra... Larguei uma faculdade federal. Pra ser hippie, no caso, assim. Pra ser pra seguir os meus sonhos. Que coisa. E como é que a família lidou? Não foi bacana no começo. Como é que você vai Porque largar teu pai é engenheiro, né? Você falou a vida inteira que é engenharia. Agora você não quer, você passou na UFSC. E agora você tá dizendo que não quer. E eu falando, pai, olha só, olha que coisa, né, cara? Eu lembro que tinha 3 matérias que me fizeram ter horror de engenharia. Cálculo, geometria e física. Sempre fui muito bem no ensino médio. Agora, tudo muda quando é apenas o ensino médio. Apenas você faz para passar. Quando eu percebi que, não, agora eu tô fazendo porque a partir de agora isso vai se tornar a minha vida. O significado da física, da matemática, para mim mudou completamente. E eu não conseguia fazer uma questão. Eu não conseguia estudar. Travou? Eu travei. Eu ia estudar e eu ficava ali horas girando em círculos sem conseguir entender o raciocínio, querendo realmente fugir dali. Eu lembro, eu queria fugir, cara. E esse sentimento me impediu, essa ficha que caiu inconscientemente me impediu de dar continuidade, pelo simples fato, Paulo, de eu não querer aquilo. Então, eu saber que eu não queria aquilo. E é muito engraçado isso, Guto, porque eu fui um cara que também eu demorei muito tempo para me encontrar profissionalmente. Isso foi acontecer lá aos 30 anos de idade, 29 para 30 anos de idade. Até então, eu trabalhava pensando no dinheiro. Então, você pega um emprego aqui, você pega um emprego lá, alguém te paga melhor, alguém né? te sugere que você vai ganhar mais 100 reais ali, mais 200, e eu ia fazendo. Essa foi a minha vida até eu decidir assim, peraí, cara, não, é isso que eu quero. Ao contrário de você, eu fui pro universo da música. E eu escolhi uma coisa que, pô, tanto quanto a hipnose, as pessoas vão olhar de fora e vão dizer assim, esse cara é louco, tá entendendo? Pô, como é que você vai trabalhar com música? E eu digo pra você, cara, foi talvez a melhor escolha que eu fiz na vida, assim, sabe? Porque até então eu nunca tinha feito algo que me realizasse, não somente profissionalmente, mas também no pessoal. Dizer assim, cara, eu estou fazendo algo que eu gosto de fazer e estou sendo pago para isso. Eu acho que essa é a grande busca de todo mundo, né? Verdade. Porque a grande maioria das pessoas trabalha porque precisa pagar conta, né? Então, quando você encontrar algo que você gosta de fazer e que te satisfaz também pessoalmente, eu acho que é um encontro mágico, né? Mas o entrevistado aqui é você, não eu. Já falei demais. Eu quero te fazer uma pergunta, cara. Pode fazer. Pô, teu pai, tua mãe, beleza, você vai largar a UFSC agora para trabalhar com hipnose. É hipnólogo que fala não?
Olha, eu prefiro mais o termo terapeuta. Terapeuta, perfeito. Exatamente. Então você vai trabalhar agora como terapeuta, mas tem uma questão muito polêmica envolvida aí. Verdade. Religião, cara. Você é um cara da igreja e agora vai trabalhar com hipnose. Conta pra mim essa polêmica aí. Como foi esse conflito aí? Bom, na verdade, é uma questão extremamente delicada quando a gente fala sobre esse tema. Mas o que a grande parte das pessoas não sabem, infelizmente, por isso que existe esse preconceito, principalmente quando vários clientes vêm para mim com justamente esse medo, é a questão do controle mental com a hipnose. Essa, infelizmente, é uma farsa que foi construída ao longo dos anos, ao longo do que a gente chama de mídias, para popularizar uma então nova e revolucionária ferramenta ou tecnologia desenvolvida no meio privado chamada hipnose. O grande problema da hipnose é que ela não tem um dono. Ela é uma tecnologia, assim como a matemática, que as pessoas descobriram que existia. E conforme as pessoas iam descobrindo, vários usos foram começando a surgir. Sendo aplicados. Usos no ramo do entretenimento, uso no ramo terapêutico e médico, e um terceiro uso que, bom, é um uso bastante até polêmico, mas eu esqueci, vou ter que fazer corte. Qual que é que eu falei? Que é um uso até polêmico, desenvolvimento e performance. Então vou fazer de novo. Aí corta, muda a câmera. Então, assim, olha só, hoje a gente tem 3 usos, basicamente, da hipnose, e 3 usos que se desenvolveram ao longo da história. O primeiro é o uso terapêutico, na própria medicina, inclusive, tá? O uso de desenvolvimento e performance. E o terceiro uso, que é o grande culpado pela falta de entendimento das pessoas hoje, principalmente aqui no Brasil. Hipnose de entretenimento. Aquela mesma que você viu na TV. Com aquele certo hipnólogo. Que fala diferente. Brincadeiras à parte. Todo mundo tem um traço é claro, da própria gratidão, né, por ter popularizado a hipnose, mas infelizmente alguns veículos de mídia distorcem o que de fato é hipnose. E isso é muito importante a gente frisar, porque muitas pessoas vão morrer achando que a hipnose é um tipo de controle mental que você precisa evitar a todo custo e passar longe. Então você acha que a religião, esse foi o conflito, esse foi o grande conflito. Se você, agora você vai manipular a mente das pessoas, você vai agora dominar eles. Exatamente, você vai dominar eles, você vai entrar dentro da mente de uma pessoa, porque muitas pessoas até hoje acreditam que na hipnose você entra na mente da pessoa. E isso não existe. Isso não existe. Poxa, cara, então aquela ideia de fazer a Camila comer cebola ao vivo aqui não vai rolar. Olha, nem até ia, pode... né? Já nem ia, né? Cancelem as cebolas. Mas aquilo tudo que a gente assiste na televisão, que também tem disponível no YouTube, então é real, não é? Como é que funciona isso tudo? Perfeito, é real. É real porque a partir do momento que você consegue se permitir a imaginar uma ideia de uma maneira tão profunda que você realmente se entrega tanto para aquela ideia, aquilo realmente acontece para você de uma forma subjetivamente. O seu cérebro, ele entende como se fosse real. Entendi. Uma associação que a gente pode fazer com a hipnose e com a medicina, a ciência, é o fato da dor. E é a ideia da dor em geral. A dor da rejeição, por exemplo, que é uma dor completamente abstrata, Pablo. Sim. No caso, é só imaginar você imaginando a Camila chegando pra você do nada e falando, olha só, o nosso relacionamento acabou porque eu encontrei um cara rico que vai me bancar agora. Se você só imaginar essa ideia, a Camila, na sua imaginação, vindo falando essas palavras pra você com uma certa... Olha só, a emoção já vem. Eu acho que ele não dá muita bola pra isso. Acho que vamos usar outro exemplo. Eu tenho certeza. Essa risada que a Camila tá dando é uma risada de desconforto. O mero fato de a gente falar essas coisas gera processos fisiológicos no nosso cérebro que a gente entende como se fosse real. Só que não é nada real. Isso é meramente imaginário. Então a hipnose ela vai até onde a pessoa permite. Ela vai... Basicamente isso.
Só que aí tem uma certa predisposição. Uhum. Existem pessoas que estão predispostas. Mas você falou da dor ali, então a hipnose ela vem pra ajudar no sentido assim, pô, tem pessoas que sofrem mais do que outras. Sim. A gente vê assim, não é nem que sofrem mais, mas que reagem de forma diferente ao sofrimento. Por exemplo, a Camila tá rindo disso porque eu sou um cara experiente, vivido, né? Já passei por um divórcio antes e tive relacionamentos antes também. Então, como ela me conhece, ela sabe que eu lidaria diferente com um término de relacionamento. Sim. Mas já houve situações, inclusive lá atrás, que eu terminei um namorinho e aquilo pra mim era o meu Deus, como é que eu vou viver? E eu tô vivo. Mas a dor é real, né? E aí o que acontece nesses casos? Como que a hipnose entraria? Como que ela funcionaria? Perfeito. Então, voltando sobre a parte científica da hipnose, as mesmas áreas do cérebro que estão relacionadas à dor da rejeição, que eu dei desse exemplo, são áreas muito similares que são ativadas pela dor física. Então, logo, existe uma conclusão desse meio tempo. O cérebro não entende e não consegue diferenciar na prática é real do que não. O que é real do que é imaginário. Cara, isso que você falou aqui é fantástico. Eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui agora. Eu li um livro chamado Se a Vida é um Jogo, Aqui Estão as Regras. Que o cara falava exatamente isso. Aquilo que você projeta no cérebro, o cérebro não sabe dizer se aquilo é verdade ou não. Então, inclusive, isso serve para coisas positivas. Perfeito. Você imagina, cara, amanhã eu vou sair, eu vou fazer tal coisa, eu vou vencer e vai acontecer. E é por isso que muitas vezes, Guto, e eu me coloco nesse quadradinho de pessoas que acreditam que a vida não vai mudar. Tá muito difícil, não tem como, não dá, pra mim não dá, porque papapá. E geralmente é isso que acontece. Você vê que quanto mais a pessoa projeta dificuldades na vida dela, parece que mais ela as tem, né? Então, e o contrário também é verdadeiro. Você vê aquela pessoa que sonha, que ela tem objetivos, que ela tem metas, que ela tem... outra, né? A energia funciona diferente e aquelas coisas acabam acontecendo para ela. Acaba. Né? Mas é incrível. Então a hipnose, ela meio que entende esse meio campo e ajuda a pessoa a descobrir uma energia diferente. Como é que funciona isso? Perfeito, Pablo. No meu caso, hoje, como terapeuta, eu atendo mais pessoas com patologias mesmo. Então, aquelas pessoas que sofrem gravemente de depressão, fobias, ansiedade grave, a própria bipolaridade, bloqueios emocionais em geral, não é apenas a ansiedade, a depressão. Tudo que existe uma raiz emocional, você consegue desenvolver. Tudo que existe uma raiz automática em você, que você não sabe de onde vem, isso só prova que existem coisas anteriores que você passou, que você vem passando e você vem repetindo através de uma forma automática até que chega alguém, algo, um livro, um terapeuta e diz: isso aí que você está falando, pensando, é mentira. Não precisa ser assim. Principalmente quando a gente fala com medos, fobias, veja, a fobia, o medo, coisas que eu trato assim na clínica mesmo, são respostas fisiológicas automatizadas do cérebro que foram condicionadas anteriormente através de experiências, duração, repetição de cenas, enfim, ao longo do tempo. E principalmente a raiz dessas coisas, querendo ou não, Pablo, a gente fala dessa questão de você é responsável pelas suas escolhas, é só você fazer, mas não é sempre assim. Às vezes você aprende processos, aprende condicionamentos na infância, quando o seu cérebro está em desenvolvimento, que aquilo vai se perpetuar ao longo da tua vida e vai chegar uma parte que agora você é adulto, racional, completamente inteligente, mas não entende porque você não tem medo do sapo. Não entende por que você não consegue falar em público. Não entende por que você passa mal um dia antes de apresentar um projeto para o seu chefe. São coisas que você aprendeu e estão aí dentro de você até hoje. Enquanto você não olha essas coisas, elas continuam lá. E aí você vive uma batalha que é injusta. Que é a sua própria mente te puxando para trás. E aí, sabotando, né? Exatamente. Eu acho engraçado, assim, Guto, mais uma vez... O podcast é com ele, tá? Mas eu tô falando bastante falar. Mas é assim, é que eu gosto muito desse assunto. Nos livros de desenvolvimento falam muito sobre isso. Nos livros de desenvolvimento pessoal que eu leio,
inclusive O Poder do Hábito, Pai Rico, Pai Pobre, Pai Rico, Pai Pobre, se a Bíblia é um jogo, aqui estão as regras, O Segredo da Mente Milionária. Eles são assuntos que me despertaram muito para essa questão. Mas como não é normal, principalmente aqui no Brasil, a gente ouvir falar sobre isso, hoje existe uma onda, né? Youtubers, influencers digitais, pessoas que estão bebendo dessa fonte e tem um público muito legal e graças a Deus isso está acontecendo para ajudar as pessoas a mudar de mentalidade. Mas eu, por exemplo, eu vi isso acontecer muito na minha vida, de hábitos, de situações, de reações a situações que eu simplesmente, eu achava que aquele era eu. Até que eu tomei uma decisão e disse assim, peraí, mas isso que eu estou fazendo, ninguém gosta quando eu ajo dessa forma, ninguém acha bonito o que eu estou fazendo, né? E eu comecei a tomar consciência disso e disse, cara, eu preciso mudar essa parada, tá entendendo? Como que eu vou fazer isso? E como eu não tinha nenhum profissional, olha que loucura o que eu fiz, cara, olha que loucura, de repente você pode me dizer qual é o meu quadro clínico. Mas eu fiz assim, como eu não tinha nenhum profissional para me orientar, eu comecei a fazer o seguinte, toda vez que eu tinha o desejo de fazer alguma coisa, eu dizia, provavelmente isso está errado. Provavelmente isso está errado. Porque até agora eu só fiz o que a minha mente mandou. E o resultado era ruim. Então se eu sentia desejo de ir para lá, eu dizia, não, peraí, eu acho que isso está errado. Eu estou com o desejo de falar tal coisa para tal pessoa. Não, eu vou fazer o contrário. E realmente, cara, funcionou de uma forma incrível. E aí isso me interessou demais. Eu disse, caramba, eu recebo ordens do meu cérebro que me colocam o tempo todo em situações que eu não quero. Então eu comecei a fazer o contrário e comecei a ter um resultado diferente do que eu vinha colecionando ao longo da vida. Virada de chave, né? É o que a gente chama. Quando vira uma chavezinha você fala, isso aqui não tá certo. Não quero mais esses resultados, né? Eu acho que a maioria das pessoas não, é o que você está querendo dizer, mais ou menos que elas não têm consciência. Elas não têm consciência. Elas acham que estão conscientes. E elas não têm oportunidades. Tenho medo de falar em público, mas é normal, tudo é normal, né? Porque todo mundo tem medo de falar em público. Você tem medo, Camila, de falar em público? Porque, poxa, olha o seu diploma. Você é formada numa faculdade mais ou menos, tipo, falar em público é para quem é formado só em federal, ou para quem já tem mestrado. Então, assim, se você você é estagiária, você vai falar com o chefe. Isso vai enraizando tanto, vai calcificando tanto na cabeça. Cara, tem uma coisa que eu, assim, um ditado que eu acho muito legal, que é assim, todos nós somos ignorantes em alguma área. Verdade. Esse negócio, quando eu vi esse provérbio, eu achei ele fantástico, porque isso tira completamente o medo do, cara, você é PhD nisso, mas diz aí um campo harmônico pra mim. Em alguma coisa você vai saber. Aquele cara é ignorante. Em alguma área eu vou saber mais do que você, né? E a gente tá no mesmo nível, né? Então, de fato, eu lembro uma vez, a gente foi numa igreja e tal, e o pastor chamou lá na frente, e eu tava bem quietinho no banco, assim. Mas quando eu subi, eu me transformei. Aí eu vou lá, eu falo, e interajo com todo mundo, e a Camila perguntou, pô, mas e aí, como é que tu faz isso? Eu disse, cara, eu amo. Porque quando eu vou falar de alguma coisa ali na frente, eu vou falar de um assunto que eu domino. Eu não vou inventar uma coisa que eu não sei o que é, né? E eu acho que um pouco da insegurança também é falar de assuntos que você não conhece, falta de preparação, não domina, né? É claro. Mas assim, ainda vem uma grande questão aí no meio. A falta de preparação, a falta de preparo, na maioria das vezes, ela vai acontecer, querendo ou não, uma hora da sua vida. Agora, a forma como você reage a isso, a forma como está enraizado na sua mente, o que é certo se fazer, aí é onde o jogo muda. Por que as pessoas não vão atrás e não realmente procuram ferramentas para mudar essas coisas? Senso comum. Porque muita gente pensa assim, muita gente, principalmente no Brasil, acha que é difícil falar em público, acha que é difícil falar as palavras com clareza, acha que tem que ter uma faculdade para ter um português bom. E, bom, sinto muito, se você é brasileiro, uma hora ou outra você vai errar o português, porque a nossa língua é difícil. E você vê palestrantes... E não tem problema nenhum. Você vê palestrantes incríveis, dando palestras, ganhando rios de dinheiro, errando regras básicas de gramática. Por que que aquela pessoa conseguiu? Ela nem sente, ela nem se dá conta. Tá vendo? Então você falou de hipnose com relação ao tratamento
clínico, Perfeito. assim, na questão de ajuda psicológica. Exatamente. E tudo mais, né? Exatamente. Então você ajuda a pessoa a descobrir dores e tratar dores, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, Pablo. É? Legal. Quiser saber mais, tem que marcar uma agenda com ele, uma consulta, né? A gente não vai dar ouro aqui. Mas eu quero saber um pouco mais sobre desenvolvimento e performance. Maravilha, querido. Como é que funciona isso? Muito semelhante com tratamentos patológicos, querendo ou não, Paulo. A diferença é que a patologia ela chegou num nível onde a pessoa já perdeu o que a gente chama de vigor. Ela já não consegue mais reagir ao seu ambiente, ela trava completamente. Agora, no campo de desenvolvimento, quando a gente está falando sobre dinheiro, performance, habilidades que você quer resolver, existem coisas que, querendo ou não, talvez você carregue com você, sentimentos, tá? A gente sempre descobre isso quando a gente fala nesse campo de sentimentos. É sempre no campo emocional. Exato, porque a somática, tem um livro muito bacana, O Erro de Descartes, que ele fala que a somática, ela guia nós, seres humanos, querendo ou não. Você sempre sente alguma coisa. Quando você vai tomar uma decisão, quando você vai fazer uma coisa, quando você está pensando sobre algo, o seu corpo revela o que realmente você acha daquilo. Então, se aquilo estiver desconfortável para você, Pablo, a tendência é que você evite isso. O cérebro é preguiçoso, ele foge do estresse. Ele quer economizar energia. Então, assim, se você quer ser um orador melhor nessa ideia ainda, quer aprender a falar em público melhor, a primeira coisa que você precisa fazer é se sentir bem, confortável falando com as pessoas. Você tem que se sentir bem. E tem uma técnica para isso? Existem algumas técnicas. A que eu considero mais eficaz vai ser sempre buscar o porquê você está se sentindo desconfortável com aquilo. Porque em algum momento você aprendeu isso. Você sofreu bullying quando era criança? Às vezes. Sim. Sim? Eu sim. E como você lidou com isso? Eu, até os meus 18 anos, eu fui um cara extremamente tímido. Extremamente tímido. Eu lembro que quando a gente Mas isso não era pra ganhar o abraço das meninas, não. Ai, tadinha, tímido. Não. Você lembra que, apesar de tudo, quando a gente se conheceu, depois que eu conheço, na época, depois que eu conheci, eu conseguia me abrir, relaxar. Mas até o momento de conhecer e gerar certa intimidade, a maioria das pessoas são assim, eu ficava travado. Eu não conseguia me abrir, não conseguia dar um sorriso, sempre ficava achando que eu não era bom o suficiente, de que aquela pessoa era melhor que eu, e enfim, várias mentiras que na verdade eram guiadas por um sentimento de desconforto que eu sentia. Eu não sofria bullying não, o pessoal me chamava de batoré, de cabeção, perna torta, tudo que era de... Então assim, eu fui uma criança muito saudável, muito segura de si mesmo, entendeu? E isso mudou pra mim aos 16 anos, cara. 16 anos. Incrível. Você foi aos 18? Aos 18. E pra mim aos 16, mas é porque eu era uma criança muito orgulhosa. Então, embora eu sofresse muito bullying, eu acho que o ódio que eu sentia era muito grande também. Equilibrava, né? E aí eu disse, não posso sofrer bullying, eu sou inzoável, como é que os caras estão me zoando? E eu lembro que um dia eu cheguei na frente do espelho, cara, e eu acho que isso é importante falar, né? Quando você assume quem você é e quando você decide lidar com aquilo. Exatamente. Então, por exemplo, eu cheguei na frente do espelho... Parar de ficar negando, né? Eu olhei pra mim e disse, cara, mas eu sou cabeçudo mesmo, cara. Pô, eu tenho uma cabeça maior do que os outros, né? O meu biotipo é esse, fazer o quê? É muita inteligência? É isso, claro, é que o meu cérebro é diferente. E aí eu comecei a me assumir, tipo assim, defeitos físicos, que as pessoas falam, tu é narigudo. Eu disse, caramba, mas é verdade mesmo, entendeu? E quando você assume que você tem aquelas deficiências, que na verdade não são deficiências, aquilo ali são características próprias suas, entendeu? E você começa a se amar, se respeitar e gostar de você. Pô, eu tenho a perna torta. E aquilo não te atinge mais, né? Aí quando alguém falava alguma coisa, cara, só que aí eu fui pro outro lado, que também é perigoso. Eu virei o rei da zoeira. Agora eu vou sofrer na minha mão. O cara me debochava, eu pegava aquele, eu gostava de chegar no mais debochado. Pegava o gancho. Aquele que era o que me zoava. Cara, e eu tinha desenvolvi uma técnica, a minha técnica era a seguinte, silêncio. Primeiro eu deixava o cara zoar, e o cara zoava, então, quando eu tava baixando aquele som, aí todo mundo vai ouvir a minha voz, aí eu falava, mas o fulano tá rindo assim, mas eu não sei como ele tá me enxergando ali atrás daquele nariz lá, ó.
Então o zoeiro começava a ficar sem graça, entendeu? Mas, brincadeira à parte, uma coisa que me ajudou muito também foi desenvolver minhas habilidades no futebol. Eu comecei a jogar bem futebol, então o pessoal começou a me dar espaço. Eu também entrei para o jiu-jitsu, comecei a ganhar algumas lutinhas. A confiança assim. foi aumentando. Então a confiança foi aumentando. E o que você indica para quem não tem confiança, cara? Por exemplo, o cara sofreu bullying, ele vem com essa carga emocional desde a infância, aí todo mundo não me ama, eu sou odiado por todo mundo. E hoje em dia parece que é mais ainda, né? Embora hoje muito discriminado o bullying, mas as crianças, não sei, na minha discriminado visão, bullying. O bullying está sofrendo bullying. Na visão da Camila, está... Não, mas eu digo, as pessoas não toleram mais, né? Sim, é verdade. Mas as crianças parecem que estão cada vez mais tímidas, cada vez mais ansiosas, cada vez mais antissociais. O que acontece nisso tudo? Então, é um misto de coisas, né? A minha visão é que é um misto de coisas. É os tempos que mudaram. O bullying hoje ele é visto realmente como um grande vilão nas escolas. Até 15 anos atrás isso não era. Há 20 anos atrás, bullying... O que é bullying? O que é bullying? Isso aí todo mundo passa. A visão foi mudando. Mas sobre essa questão de desenvolvimento, principalmente para quem é muito tímido, grava que eu vou falar essa dica, porque foi o que mudou para mim e pode te ajudar. É uma das formas de você se desenvolver. Esteja com quem já tem essa habilidade. Tudo mudou para mim quando eu fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal de PNL, onde eu conheci um carioca, o maior vendedor do mundo pela P&G, melhor do Brasil, que recebeu um prêmio em Dubai. Cara, era uma nave de se comunicar. Ele se comunicava com muito bem. Eu nunca esqueço. Léo, se você tá vendo esse vídeo, eu nunca esqueço quando você tava no intervalo, no primeiro dia de curso, onde eu vi umas 10, uma multidão quase, em volta de uma pessoa. E eu cheguei perto, era você, contando história, falando com um, falando com outro. E sem brincadeira. É que carioca já vem com esse chip. Aí, mano, deixa eu falar uma coisa pra tu. Tinha várias pessoas em volta dele, parecia que tava acontecendo uma coisa. E era ele só extremamente ele. confortável. Meu Deus, era só ele conversando com a galera, trocando ideia, falando, e o pessoal ali com prestando ele. atenção. Então, é claro que a moral que o professor deu pra ele no primeiro dia, que ele já sabia, já conhecia ele, ajudou. Mas o cara tinha o dom, tinha o negócio. E sabe o que é bacana? O Léo, quando eu conversei com ele, virou meu amigo querido. Um dia ele veio me visitar em Joinville. Ele falou que até os 30 e poucos anos dele, chegou um dia, ele era extremamente tímido também. E a mulher dele chegou pra ele e falou assim pra ele: Léo, os meus amigos não gostam de ti, cara. Porque tu tá sempre de cara fechada. Tu não fala, tu não conversa. Não, mas como assim? Quem é que gosta de amigo de mulher? Isso aí, Léo. É assim mesmo, fecha a cara, o básico, entendeu? Ele era uma pessoa extremamente fechada. Até que chegou um dia que a mulher deixou e falou: cara, socializa, você não tem amigos, você não consegue conversar. E começou ali. Primeiro estalo. O mesmo estalo que você teve um dia que você falou: cara, a minha mente tá jogando coisas pra mim. Tá me sabotando. Ali deu o primeiro estalo do Léo. Talvez o Léo até aquela idade pensasse: meu, todo mundo é assim. Pra que eu vou querer conversar? Eu nem pra gosto quê? dessas pessoas. Pra que eu não conheço? Até que as coisas começam a mudar. E depois, é claro, ele conquistou o pódio dele, né? Lá no Rio, querido. Então, assim, pra mim a primeira virada de chave foi olhar pro Léo e falar: até o final desse curso eu não vou desgrudar desse cara. Porque esse cara é foda. Então se desenvolver pessoalmente, basicamente é escolher melhor as suas companhias, pessoas que... Exatamente, querido. É isso aí. Exatamente. Como é que você vai ser bem sucedido se os teus 5 amigos só pensam em ir pra festa, em ir pra balada, em torrar fazer dinheiro. festa, em torrar dinheiro? Ninguém nem sabe o que é investimento financeiro, acho que é pirâmide, acho que é Rinodê, não tem nenhum conhecimento. Não. Como que você quer evoluir estando nesse meio? Inclusive, Rinodê, se vocês quiserem patrocinar o podcast, nós estamos abertos aí. Ok? Mas incrível, cara, isso que você está falando. São leis. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis e nós temos um conjunto de engrenagens no nosso cérebro que a gente chama de neurônios espelho. Mas você falou uma coisa... isso Querendo ou não, olha só, gente, isso é fisiológico. Isso é quase como se fosse uma lei de funcionamento do seu cérebro. Você não interessa
Você pode falar para você que você sabe fazer as coisas, que você vai fazer isso, aquilo e aquilo. Se você continuar se você estiver num ambiente que não é propício para isso, você não vai fazer. Ou você vai procrastinar o máximo para fazer por uma questão fisiológica de funcionamento do teu cérebro. Aconteceu uma coisa muito incrível nessa semana. Eu estava numa energia e uma outra pessoa perto de mim não estava na mesma energia. E aí o que eu fiz? Eu peguei e saí de perto dela. Na verdade não saí, né? Eu disse, ó, não fala tal coisa pra mim que isso aí vai afetar a minha Gente, mente. A pessoa era eu, tá? Ele tá me poupando, mas a pessoa era Eu não ia falar nada. eu. Era eu mesmo. Mas o que acontece? Você acha que Influencia, né? Isso acontece de fato, então? Acontece de fato. Acontece. Mas por que isso acontece? Justamente por causa desse conjunto de engrenagens que existe no cérebro, que a gente tende a chamar de neurônios espelho. E é claro que existe uma série de processos abaixo disso, isso é só uma parte do raciocínio, mas existe uma série de coisas além disso. Tu acredita, Guto, que eu fiquei anos sem falar com pessoas da minha própria família por esse motivo? Disso, né? Eu precisava vencer uma etapa na minha vida. Eu disse, cara, eu não posso falar com tal pessoa. Eu vou dar um tempo dessa pessoa. Eu não posso, é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa querida. Mas assim, eu não posso ouvir tal pessoa, eu não posso conversar com tal pessoa, porque eu preciso chegar em tal lugar. Cara, incrível, então isso é real. É real. Eu fiz de forma empírica, né? Eu não sabia disso. Tu seguiu o teu instinto. Meu instinto de sobrevivência. Eu disse, pô, eu não vou poder lidar com essa emoção agora, então eu vou... Enterra, deixa pra lá. Que Depois, loucura. quando eu estiver bem, eu converso. É isso. Exatamente, cara. Saber que você tá frágil, isso é autoconhecimento. Que top. Isso é autoconhecimento, cara. Imagina se... Será que você estaria aqui mesmo? Se há 3, 4 anos atrás você tivesse ido pedir conselho para essas pessoas? Não, com certeza não. Com certeza. Você se contamina, né? Isso é engraçado, porque até escolham bem seus companheiros, suas companheiras, porque se não tiver na mesma vibe não funciona. Querendo ou não, contamina, contagia, né? Você tá ali, por exemplo, dias que o Pablo não tá bem, com a energia baixa, e eu tô a todo vapor. Ou ele me contamina, ou eu vou contaminar ele. É sempre assim, né? Então, escolham bem as pessoas. É que no nosso caso ainda a gente trabalha junto. Sim, então, às vezes, quando um casal ele trabalha separado, aí chega em casa e ele tenta fingir um convívio social bem legal. Mas no nosso caso não tem isso. O social e o profissional é junto. Então, você... Pô, é difícil. E geralmente, como o cérebro poupa energia, é preguiçoso, você sempre tenta, né? Mas eu aprendi a descansar, cara. Antes eu trabalhava full time. Tipo assim, não interessa, não tô bem, mas é papa. E hoje, uma das coisas que me ajuda muito a relaxar quando eu tô com energia baixa é dormir. Entendi. Eu desligo. Desliga. Pá, acabou, resfriou o motor, aí eu volto, entendeu? Como foi hoje, olha, antes de entrevistar ele eu tive que fazer esse processo aí mental. Maravilhoso. Mas o que eu tô te perguntando, e aí eu queria fechar esse assunto, é o seguinte: é possível se desenvolver raciocínios diferentes, novos pontos de vista? É possível sair de um estado mental onde nada acontece para um estado mental onde as coisas acontecem? Qual é a técnica? A técnica que eu vou indicar para você, Pablo, é uma técnica que eu escrevi, eu tenho um e-book sobre isso. Ah, que legal. Os 3 hacks mentais da programação neurolinguística que eu considero os melhores. É uma coisa que a gente chama de imaginação disciplinada. Veja, ao longo do seu dia, ao longo da própria vida, nós imaginamos coisas. Nós imaginamos coisas dando certo, coisas dando errado. O grande problema é que na maioria das vezes é de uma forma automática. Você só pensa, e você pensa que você está pensando. Completamente inconsciente. É como se você estivesse vendo num telão, como se você estivesse assistindo o que a tua mente está trazendo. Em alguns momentos você tem o que a gente chama de lapso de racionalidade. Você para e fala, nada a ver isso. Não tem sentido isso. Não é dessa forma. Mas o problema é que se você tem esse lapso, então o que estava acontecendo antes do lapso? Você estava no automático. É o que a gente fala de automação. De subconsciência ou inconsciência, ou processos neuronais anteriores à sua consciência, que acontecem independente de você estar prestando atenção ou não. Eles só acontecem. Então, olha só,
para quem quer começar um processo de mudança, imagina essas coisas acontecendo. Se Visualização. Visualize, imagine, faça de conta, é o que eu falo para meus pacientes no consultório, faça de conta, assim como quando você era criança e você brincava de fazer de conta, faça de conta agora e veja o que você sente. O que você sente, aquela somática que vai gerar, vai te revelar algumas coisas. Se você se sente muito desconfortável com a ideia de estar bem sucedido, então significa que para você, para o seu cérebro, sucesso é ruim, sucesso é errado. E aí você já tem uma revelação própria para você começar a trabalhar. Por que isso? Porque seu pai e a sua mãe vivem falando que dinheiro é ruim? Que rico é ladrão. Que rico é ladrão? Se você tem um pouquinho mais de dinheiro é porque você está fazendo coisa errada? É impossível ganhar dinheiro rápido? Impossível. A não ser que você faça coisa errada. O Lula tá aí para provar que é fácil ganhar dinheiro. Acabou com toda a técnica dele. Então olha só, pois é, brincadeiras à parte, mas é assim que funciona. Assim que funciona. Imaginação. A imaginação faz as coisas acontecerem. Exato. E ela revela coisas. Sentimentos, ela né? revela sentimentos. E o que é legal é assim, ó, que de repente a pessoa... Quero esse e-book depois. A pessoa que está assistindo a gente aí em casa pode dizer, besteira, isso não acontece. Mas eu tive esse conhecimento, acesso a esse conhecimento algum tempo atrás, e eu comecei a pensar assim, cara, até para tomar banho você visualiza antes. Você diz, cara, agora eu vou tomar banho, eu vou pegar minha toalha, eu vou fazer tal coisa, será que tem o shampoo que eu quero lá, como é que tá, não sei o que, eu vou entrar, eu vou fazer isso. Ou seja, eu preciso comprar tal coisa, em qual bairro tem o que eu preciso? E é tão automático. É automático. Demais. Que lugar eu vou fazer isso? Mas tudo acontece aqui primeiro. Primeiro aqui e depois se materializa, né? Então, eu acho que então, a grande dica que você está dando, além de andar com pessoas que têm esse mesmo perfil, é você trazer imaginações daquilo que você deseja para sua vida. É isso? Dominar os seus pensamentos, tem né? Pessoas, não só no automático. Exatamente. Tem pessoas que vão passar a vida inteira e não vão se imaginar tendo as coisas que elas querem. Porque elas estão no modo automático. Porque elas estão com pessoas que são antagônicas a essas coisas. A esse tipo de pensamento. Já ficou enraizado tão automático que essa pessoa pensa que realmente é assim. Entendi. E ela pensa que ela é isso. E aí as coisas se confundem. Mas eu acho que uma das coisas, né, Guto, você pode me ajudar com isso, é que as pessoas têm preconceito com esse tipo de dica. Sim. É que eu acho que eles pensam que basta imaginar, mas não é isso. Aí né? que tá. Perfeito. Então é só imaginar? Eu vou Vai imaginar acontecer. que o dinheiro vai acontecer? Lei da atração? Olha aqui, ó, eu tava imaginando 1 milhão no banco e esse cara tá mentindo pra mim, acabei de abrir aqui, ó. Qual é o próximo passo, além de imaginar? A imaginação, ela serve de gasolina para você fazer coisas que a gente chama de comportamentos. Como é que você vai ganhar mais dinheiro se você não está procurando como ganhar mais dinheiro? Como é que você vai ficar mais inteligente se você não está lendo com coisas para ficar mais inteligente? Entendi. E aí? Então a imaginação, ela vem junto com essa palavra ação. Exatamente. Né? Imagina e faz. Exatamente. Ok. Paralelo sobre oração é a mesma coisa. Muito verdade. parecido. Então é só orar? Cara, isso é muito incrível. Muita gente desdenha da fé justamente por causa disso, né? Que as pessoas pensam assim que, eu vou orar e tal. Mas eu gosto muito de citar a história de Davi, cara. Que, inclusive essa semana eu li com os meus filhos, né, a história de Davi, que ele não tinha nem idade para ir pra guerra. Aí ele chega lá, o pai dele mandou ele levar uns 10 queijos para dar uma subornada no oficial, né? Para deixar os filhos dele mais para trás na hora da batalha, né? Então vai lá, leva isso aqui, essa comida pros teus irmãos e aqui leva esses 10 queijos e dá pro capitão. Né? Porque, né? Sensibilizar o capitão. E Davi chega lá e Golias está lá desafiando o povo, falando um monte de besteira. E, bom, a história todo mundo já conhece, mas Davi não foi o cara que ficou na teoria, imaginando que ele poderia enfrentar o gigante. Não, ele foi, imaginou, orou, desempenhou, exerceu a sua fé, mas ele agiu. E aí a ação fez com que aquilo que ele estava imaginando acontecesse. Perfeito. E por muito tempo as pessoas acreditam que é só imaginar, e é por isso que eles são contrários a essa teoria, né? Exatamente. Mas eu só imaginando aqui, mas não está acontecendo nada, filho.
levanta e vai fazer o negócio acontecer. E é exatamente, sabe por que algumas pessoas não gostam de fazer essa imaginação? Porque é desconfortável. Mas essa pessoa consegue passar o dia inteiro imaginando um monte de besteira. Mas agora, no momento que ela vai parar e falar, não, eu vou imaginar porque isso vai me fazer bem, vai me fazer ganhar mais dinheiro, aí é desconfortável, fala, não, isso não funciona. Mas porque, olha só, a somática da pessoa já está revelando que ter mais dinheiro, ter um casamento melhor, ter mais felicidade, são coisas erradas. O primeiro problema já é no começo, né? É não no gosto começo, de imaginar. Aí que tá, eu não gosto de imaginar eu fazendo isso. É desconfortável, parece palhaçada. É uma coisa estranha, é uma coisa que você sente. Isso parece charlatanismo, sabe? Não me desce bem. Olha só. De novo, você passa o dia inteiro imaginando coisas. Coisas que na maioria das vezes são coisas fúteis. Se você para e pensa e tem a intenção de imaginar algo pro seu bem e isso é estranho pra você, a sua somática já está revelando o que tem aí dentro. Cara, e o legal, assim, daquilo que você está falando, que eu já naturalmente gosto desse tipo de assunto, mas não sabia que a hipnose poderia funcionar para ativar isso nas pessoas. Perfeito. Então a hipnose, você diria que é um trabalho complementar ao psicólogo, a um outro tipo de profissional que também trabalha com essas questões psicológicas, ou não tem nada a ver? Então, hoje o meu trabalho como hipnoterapeuta, como terapeuta que usa a ferramenta da hipnose, na verdade ele pode ser realizado integralmente ou ele pode ser realizado em conjunto. Em alguns casos, é o que eu sempre falo, e é por isso que eu sempre e nunca, na verdade, eu nunca passo diagnóstico antes de conhecer o caso. Eu nunca passo e nem falo nada. Porque em alguns casos, Pablo, uma abordagem multidisciplinar vai ser muito mais vantajosa para aquele caso do que uma abordagem única. Então, assim, é o que eu falo para os pacientes. Independente do trabalho da hipnose, se vai ser realizado ou não, continue o que você já está realizando. A não ser que essa coisa você esteja te fazendo mal. Entendi. Entende? O que é muito raro. Perfeito, cara. E agora eu queria saber um pouquinho, fechando esse assunto aqui do desenvolvimento pessoal, se você quer se desenvolver pessoalmente, quer entender um pouco mais sobre você mesmo, procura um profissional. Perfeito. Né? Me segue no Instagram. É isso Augusto Franco Terapeuta. Então assim, gente, falando agora um pouquinho, Guto, sobre entretenimento. Perfeito. Isso ajuda ou prejudica a imagem da hipnose? Olha, o meu professor, Rafael, uma das pessoas que mais me ensinou sobre hipnose e sobre realmente o que é hipnose, ele diz que a hipnose tem um único problema. O hipnotista. Quem está fazendo a hipnose. É o cara que está atrás do volante ali. O cara que está atrás do volante. Porque esse cara, ao mesmo tempo que ele pode fazer maravilhas com a hipnose, ele pode destruir completamente a imagem da hipnose e associar com o nome hipnose. Entende? Vender uma ideia que não tem a ver necessariamente com a hipnose. Exatamente, uma ideia distorcida. Assim como uma grande ferramenta, você pode usar ela para o bem ou para o mal, ou você pode simplesmente usar ela sem perícia. E como identificar um bom hipnólogo ou não? Olha, muito bom. Primeiro, veja as formações dele, veja o que ele faz. Segundo, veja quem ele está atendendo, veja se ele atende mesmo, se ele atende com frequência. E terceiro, veja se o nome dele é Augusto. Faz a técnica de se não for, quis entrar na laia. Mas assim, via de regra, essas duas dicas já servem, tá? E toma muito cuidado com gente que está prometendo cura. Essa é a dica que eu realmente queria dar naquele lugar. Toma cuidado com quem promete cura, porque quem promete cura está mentindo, está cometendo um crime. O Jô Soares contava uma piada, uma vez ele entrevistou um cara que trabalhava com hipnose, e ele contou essa piada e eu nunca mais esqueci, né? Diz que tinha um hipnólogo que ele foi proibido de entrar na França novamente. Sabe por quê? Não, porque ele era muito bom. Ele era muito bom. Então ele alugou um teatro lá, as pessoas lotaram o teatro, mas antes de entrar na plateia ele tropeçou no camarim. E ele tava com o microfone na boca. E aí ele tropeçou no camarim e falou, merda!
E aí passaram 2 semanas limpando o auditório. Ah, não. Credo, meu Deus. Mas que merda, pum, acabou, então hipnotizou todo Será mundo. que é assim? Nossa, Nossa, essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi do Jô Soares. Eu vou assistir de novo pra me lembrar dessa piada. Mas assim, as pessoas às vezes dão um poder à hipnose que ela não tem, é isso. Exato. Elas associam coisas, outros fenômenos ao nome de hipnose. Uhum. Fenômenos, inclusive, que a gente estava conversando no off aqui, um fenômeno que acontece em nós seres humanos, que acontece, querendo ou não, que se chama persuasão. Muitas vezes uma pessoa está usando tecnologias de persuasão e atribuindo ao nome de hipnose. Cara. E você conhece profissionais que usam técnicas de hipnose? Assim, profissionais que... de outra área, né? De outras áreas, que poderiam fazer esse tipo de situação acontecer? Olha, Pablo, o lugar onde eu mais vejo aí evidências da tecnologia hipnose acontecendo de uma forma descriminalizada e por baixo dos panos é na religião, cara. É na religião. Na religião eu já vi pastores e eu já fiquei sabendo através de pessoas nos cursos que eu fiz de muitos pastores, líderes que faziam esses cursos de hipnose para aplicar nos fiéis e atribuir ao nome de Deus um fenômeno que é humano. Então como é que seria isso aí? Como é que, por exemplo assim, então o pastor fez hipnose, fez um curso de hipnose, no que isso ajudaria ele na hora de falar, de pregar, ou seja, de conduzir o culto ali? Como seria usado, né? Perfeito. Olha só, existe um dos fenômenos de hipnose que é basicamente o principal para tudo acontecer, que se chama de a própria autoridade. Então, a partir do momento que você coloca uma pessoa em um pedestal e você realmente acredita que esta pessoa ela tem algo a mais que não está ao seu alcance, não está aos seus olhos, isso já é suficiente para esta pessoa começar a ter um poder de influência sobre você que ela não teria se você não colocasse ela no pedestal. Alguns pastores usam a tecnologia da hipnose para produzir fenômenos nos fiéis e atribuir à própria autoridade dele. Então assim, tem um vídeo muito bacana que eu vi, e muito engraçado até, de um pastor dizendo que quando ele assoprasse, um certo demônio iria atar as mãos do fiel. E, bom, de fato isso aconteceu na hora. E ele falou, para você ver como eu realmente sou abençoado e eu realmente tenho a autoridade de Deus, eu vou assoprar aí, esse demônio vai sair, as suas mãos vão estar completamente soltas. E as mãos se soltam. E os fiéis vão à loucura, porque realmente está acontecendo. E, diferente do que as pessoas pensam, realmente aconteceu. Porque para aquela pessoa que estava imersa naquela hipnose, aquilo realmente era real. O cérebro dela realmente achava que aquilo era real. Na maioria das vezes não é combinado. Na maioria das vezes são sugestões. Não combinaram com ninguém ali. Mas eles já sabem que vai ter um grupo de pessoas ali daquela multidão que é extremamente sugestível à hipnose e a fenômenos hipnóticos. E assim eles selecionam essas pessoas e os fenômenos simplesmente acontecem. Mas e como é que eles fazem para selecionar essas pessoas? Bom, lembrando que aqui a gente não está atacando nenhuma denominação. É claro. A gente está estudando assim, inclusive, pessoas que distorcem o poder da hipnose. Exatamente. Ou atribuem algo que é humano a algo que é divino. Ou a eles misturam. Misturam. Vamos fazer uma brincadeira de hipnose? Para vocês terem ideia mais ou menos do que é? Vamos. Olha só, essa hipnose ela é tão simples que você não precisa nem fechar o olho. Porque hipnose é apenas uma atitude mental, é uma certa imaginação disciplinada, é uma certa intenção. Então, vocês querem fazer uma brincadeira? Vocês querem ver como vocês conseguem manipular o cérebro de vocês e a realidade? Vamos ver. Eu vou pedir para vocês colocarem as duas mãos na mesa. Vamos ver aí, ó, gente. Perfeito. Se acontecer alguma coisa aqui, a culpa é do Augusto. Perfeito. Quero que vocês agora juntem as duas mãos assim. Vocês peguem os 2 dedos de vocês, levantem eles. Perfeito. E afastem eles só um pouquinho. Perfeito.
Agora, eu quero que durante todo o tempo que eu falo com vocês, vocês não olhem para nenhum outro lugar. Apenas olhem para os 2 dedos de vocês, enquanto me ouvem. E eu quero que vocês imaginem, apenas imaginem, que esses 2 dedos, na verdade, são 2 ímãs. É como se existisse uma força magnética entre esses 2 dedos, como se fossem 2 coisas querendo encostar uma na outra, como se essa força desses 2 ímãs começassem a atrair um e outro. E só de eu falar, só de vocês imaginarem, eu quero que você imagine que realmente existe uma força entre cada dedo. E enquanto eu falo, imagine que esse ímã vai ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte, como se esses ímãs fossem os ímãs mais fortes do mundo inteiro, como se fossem ímãs elétricos, como se fossem ímãs super, super fortes. E talvez você até sinta no seu dedo uma leve vontade de aproximar esses 2 dedos. E talvez eles até realmente se aproximem. Mas não importa, porque esses são os 2 ímãs mais fortes do mundo. Muito bem. Pode parar. Meu dedo encostou. Gostou? O do Pablo tava assim. Não. Ele tava assim, não. Caraca, meu Deus, ele tá fazendo sozinho. Ele começou a estralar. Acabou a filmagem. Olha só. Ai, Que legal, né? juro. Aqui essa pressão aqui, ela vem ajudando também, né? Isso aqui, ó. Ela ajuda. Cara, começou a estralar Mas meu dedo. não necessariamente. É? Ela ajuda. Mas não necessariamente. Ela ajuda. Tu encostou? Não. Não. Ela Ai. tava assim. Tava Não, assim. mas Tem que assim. encerrar porque a bateria tá quase. É que desde a hora que eu apertei, Aham. o negócio ele já começou a vir aqui, ó. Entendeu? Aham. Aí, cara, mas é. Daí tava no funciona. final, tava assim. Ó, Funciona. a gravação parou no meio da hipnose, mas deu certo. Comigo deu certo. Como é que tava o teu dedo Ficou assim, encostadinho assim, ó. encostadinho Dá pra ver assim? acho que nessa câmera, ficou assim. O do Pablo, aí que é Travando. muito importante, Pablo. Porque agora que a gente vai finalizar o tema sobre fenômenos hipnóticos, a Camila encostou o dedo. Aham. O Pablo não encostou. Então, E aí, o que que rola? E aí o que rola é que existem pessoas que são mais sugestíveis do que outras para esse tipo de coisa. Você não me olha? Então É. olha só. Mas eu faço Mas hipnose eu- com a eu- Camila também. Quando eu tô aqui em casa de Camila, estou com fome. Pense. Eu até sinto fome depois de falar isso. Então, Pablo, o Pablo já conseguiu puxar um lado um pouco mais racional da coisa, tá? Mas a posição dos dedos aqui já estava mais suscetível para eles apertarem. Só que, de qualquer forma, Pablo, eu vi que no começo você começou assim, e no final eles estavam bem assim. É como Certo. se você estivesse dizendo, não, Tudo bem. Eu não vou fazer, não vou encostar, não não vou vai encostar. encostar. Só que não nego o fato de no começo tá assim, Aham. se no final tá assim. Você conseguiu fazer o fenômeno, só que você a sua variação, ela não é tão intensa quanto de outras pessoas. Tem diferença entre homem e mulher? Não tem. Não? É de pessoa para pessoa. Sério? Pessoa para pessoa. Foi. Então, eu tenho dificuldade muito grande com pessoas que falam muito alto. Ah, não sei o que, não sei o que. A pessoa tá falando nesse volume comigo, cara. Eu estou extremamente irritado. Quer ver se eu estou discutindo com alguém algum assunto e a pessoa começa a fazer isso aqui com a voz. Ah, você tá falando aqui, ó, cara, assim, assim. Não, é porque assim, ó, eu acho... Aquilo já começa a me irritar de uma forma extrema. Mas assim, a ponto de eu perder completamente o meu equilíbrio emocional. Entendi, cara. E aí chegou um momento que eu comecei a estudar isso aqui. Por que que isso acontece comigo? E eu voltei para minha infância. Eu fui fazendo aquelas coisas, pô, mas o que está acontecendo? Por que que eu odeio grito, Qual cara? motivo? Por que que eu detesto gente De que uma fala forma alto? intuitiva. E aí eu me vi com 6 anos passando por situações assim, me vi aos 7, aos 8, aos 9, aos 10, aos 15, aos 16. Eu disse, caramba, tá aí. A minha raiz é que eu ouvi muitas pessoas se comunicando dessa forma comigo. E geralmente pessoas que você não gostava, né? E próximas a mim. Então chega um momento que você dá um grito de liberdade, que você Exato. não tolera mais aquele tipo de Exato. comportamento. Tem como se livrar de traumas assim? Tem Através da como hipnose. desenvolver. É. Tem como desenvolver, claro. Inclusive tem alguns
alguns instantes de tiro ao alvo que ajudam você a extravasar essa energia. Mas aí é a questão de projetar. É. Por que algumas pessoas gostam de luta, gostam de até o próprio esporte de atirador esportivo? Uhum. Porque você está projetando uma parte dentro de você que ela é reprimida em algo, de uma maneira saudável, é claro. De uma maneira saudável. Tem gente que gosta de luta e tem gente que odeia luta. Então, uma dica para você é para lidar com traumas e coisas assim, além da ajuda de um profissional, é buscar uma válvula de escape. Exatamente, de preferência que não seja prejudicial para você. E o que seria prejudicial? Tudo aquilo que vai te prejudicar, de alguma forma, tudo aquilo que vai impedir você de fazer as coisas que você quer fazer. Eu tenho esse significado mais profundo na clínica. Tudo aquilo que impede você de fazer o que você queria fazer é prejudicial a você, é patológico. Tipo assim, desenvolver um vício, exatamente, alcoolismo ou vício em drogas, qualquer coisa nesse sentido. Exatamente. O problema é que geralmente as pessoas procuram isso tarde demais. As pessoas procuram o que fazem bem para elas no momento que ela já está cheia de vício, cheia de problema, cheia de coisa, cheia de trauma. Então olha só, se você está ouvindo, se você está vendo esse vídeo agora, procure coisas que fazem bem para você, procure pessoas que fazem bem para você antes de você ter os problemas. Todo mundo fala isso e a gente vai continuar até a humanidade continuar existindo como humanidade. Procure coisas que fazem bem para você e fuja daquelas que fazem mal para você. É isso aí. Não espere estourar um vício. Então assim, procura algo que faz bem, algo que te relaxa, algo que te renova, antes de desenvolver um vício, uma compulsão, alguma outra coisa. Entenda e conheça você ao ponto de você saber algo que você faz que te preenche, que te faz bem. Mas uma pergunta, por exemplo assim, às vezes o cara está trabalhando, ele tem um emprego ou uma situação onde a realidade lá é extremamente estressante. É esse tipo de fuga que você está falando, para o cara fugir do ambiente de estresse ou não? Ou é outro tipo de situação que você está abordando agora? Porque, por exemplo, assim, vamos supor o cara que trabalha com... ele é eletricista, ele trabalha aí subindo impostos na Celeste. Aquilo ali é uma tensão perfeito. Direta, diária, cotidiana. Ou mesmo o cara que trabalha na saúde, na parte de traumas do hospital, né? Ele vai lidar com estresse diariamente. É esse tipo de profissional que você está falando? Ou qualquer outro tipo de situação? Olha, os dois, na verdade. O que você precisa entender é que por exemplo, eu consigo passar um dia inteiro na clínica ouvindo pessoas falando que querem se matar. Eu consigo passar um dia inteiro ouvindo gente falando dos problemas e eu consigo dar soluções, consigo dar parecer, consigo me entregar para a pessoa, consigo me distrair e no final do dia eu saio realizado da clínica por ter passado um dia lá. Isso não é ruim para mim, por algum motivo. Agora, para outra pessoa, isso vai ser o fim do mundo. Para outra pessoa, você fala um problema, essa pessoa explode. Então, se conhecer. Você está num emprego que faz mal para você e vai matar você antes dos 50, por estresse ou por acidente. Acorda, se conheça. O corpo revela, né? O corpo revela e todo esse estresse não é à toa, né? Exatamente. Não era para você estar ali. Entendi. Agora, se você não quer ver isso, não vai ser eu que vou mudar a sua cabeça. Mas olha só, entenda. Isso já é uma provocação, já vai ficar na sua mente por um tempo. Querendo ou não, porque é uma provocação. Legal. Então, Guto, gostaria de agradecer você por ter vindo aqui. Maravilha. Por dividir um pouco do teu conhecimento. Pessoal que quer saber mais do teu trabalho, saber o que você vai... Eu soube que você quer lançar um curso em breve, como é que vai funcionar isso aí? Então, na verdade, para quem tem vontade aí de aprender hipnose, principalmente para conseguir aprender melhor, fica ligado nas minhas redes sociais. Para quem quer aprender a modular a ansiedade também, fica ligado nas minhas redes sociais, tem muita coisa boa vindo por aí. Qual é o arroba? @Augusto Franco Terapeuta. Tem muito material lá, pessoal. Acompanha lá, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Você faz atendimento online ou só presencial em Joinville? Atualmente, online no mundo inteiro e presencialmente em 3 cidades: Itapema, Balneário Camboriú e Joinville, onde eu tenho minha sala. Aqui do ladinho também. Aqui do ladinho, Bom que saber. massa. Ó, já quer ser hipnotizada de novo, ela já pá, né? Adorei. Beleza, Guto.
Mais uma vez, Obrigado, satisfação tá? recebê-lo aqui, Obrigada, cara. tá? Maravilha, obrigado. E é isso aí, gente. Fiquem ligados no BCC Valeu. Cash. Vamos ver quem vai ser o nosso próximo convidado. Você já sabe, Camila Clanchini? Eu já. Já? Já, mas não vou revelar. Tem que ficar de olho aí. Valeu, Tchau, gente. gente. Tchau, tchau. Tchau.